Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um culto. Tempo difícil, né? Está completando aí um ano de isolamento, os cultos à distância. A vacina tem chegado devagar. Que a vacina pudesse chegar a todos, né, o mais breve. Que a gente possa continuar firme em Deus, tendo esperança, tendo fé. A gente vai conseguir sair dessa. Eu queria começar fazendo uma oração para a gente estar começando o culto de hoje. Meu Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela semana. Que o Senhor continue nos sustentando, nos guardando, protegendo, Senhor. Apesar de todas as situações, todas as dificuldades, ó Pai, eu possa nos sustentar, nos guardar, tanto físico, emocional, financeiro, em todos os sentidos, Senhor. Abençoa cada um que está assistindo este culto, ó Pai, possamos ter fé, possamos ser agradecidos, ó Pai, te louvar mesmo, ó Pai, por toda e qualquer situação, ó Pai, em nossas vidas. Que venha nos abençoar, abençoa cada um também, ó Pai, que está assistindo. E obrigado mesmo por tudo que você tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Para a gente começar o culto de hoje, o louvor, queria te convidar a cantar 10.000 razões. Então, que você possa cantar essa música mesmo com o coração agradecido, com o coração de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? E bendiga
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Próxima música, Te Agradeço, ó Pai. Então, que a gente possa cantar, louvar ao nosso Deus, com o coração mesmo agradecido por todo esse tempo que Ele tem nos guardado, nos sustentado, mesmo com todas as dificuldades. A gente
precisa agradecer a Deus cada momento, por todas as coisas que Ele tem feito por nós, pela sua guarda, pela sua proteção, pelos nossos familiares, amigos. Então, que você possa lembrar dessa música, cantando essa música, lembrando de agradecer ao nosso Deus. Amém? Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Antes de passar para a mensagem, eu
queria deixar uma reflexão. A gente está vivendo tempos tão acalorados, seja político, religioso, outras discussões que as pessoas têm feito, somente na internet, né? Mas eu queria deixar uma coisa para a gente poder refletir. E a gente às vezes defende os políticos, esse ou aquele, com tanta força, com tanto afinco, né? Então, que você refletisse que nenhum político está disposto a se sacrificar, dar a sua vida por qualquer um de nós. O único que veio para nos salvar, para tentar nos dar um exemplo aqui na Terra, a humanidade o crucificou. Ele morreu por nós, por cada um de nós, para nos salvar. Então, que a gente possa refletir isso, rever alguns valores, algumas posições, né? E principalmente estar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, para que a gente possa ter um pouquinho desse amor que Deus nos deu, fazer isso refletir em nossas vidas. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Vocês agora vão ficar com a mensagem. Um ano sem cultos presenciais na nossa igreja. Eu imagino que você deve estar com saudade de encontrar os seus irmãos em Cristo, que você esteja com saudade de ter um momento de louvor presencial, cantando na presença do Senhor, junto com os irmãos. É bom e agradável que os irmãos vivam em união. Assim diz o Salmo de número 133. E nós estamos preocupados com você. Gostaríamos de saber como que você está, o que você está pensando, quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Então a liderança da igreja elaborou um formulário para você preencher e dizer para a gente como que está a sua saúde emocional, como que está a sua saúde física, financeira, se você tem vivido muitos estresses. Ali também tem um espaço para você compartilhar o que tem acontecido com você. Nós queremos, em primeiro lugar, orar por você, em especial por aquelas coisas que nós não temos condições de fazer algo fisicamente, de nos envolvermos de uma maneira a ajudá-lo a solucionar na prática o problema. E nós também queremos nos envolver de uma maneira prática naquilo que for possível. Então, por favor, preencha o formulário de uma maneira sincera, para a gente poder entender o que está acontecendo e pedir auxílio de Deus, direção de Deus, de como ajudá-lo, tá bom? Eu espero de coração que Deus esteja te fortalecendo e que você possa ser parte da solução desse problema que a gente está vivendo. Talvez não tenha como a gente fabricar pessoalmente vacinas, né? Mas tem como a gente ajudar as outras pessoas, como a gente interceder, como a gente ser sal e luz nesse momento. Mas se você tem dificuldades e está passando por provações, por favor, compartilhe, entre em contato com a gente. Nós estamos completamente dispostos a te atender de alguma maneira, tá bom? Hoje nós vamos meditar sobre o texto que está em Juízes, capítulo 6, de 11 a 27. E eu gostaria de te convidar a acompanhar na tela do seu celular, na tela do seu computador ou na sua Bíblia mesmo. Então, vamos para o texto. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Quase todas as vezes que um pregador usa o texto de Juízes para trazer uma mensagem, ele costuma informar que o texto de Juízes é dividido em ciclos. Isso porque, por 14 vezes, o povo de Israel teve atitudes muito semelhantes no decorrer dos 400 a 350 anos que essa história é narrada. Em primeiro lugar, o povo sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor, pecava contra Deus. Depois, o povo acabava caindo na mão dos inimigos. Em terceiro lugar, o povo clamava a Deus e pedia por socorro. Quarto lugar, Deus levantava um líder, e esse líder era capacitado por Deus. E, por fim, o povo era libertado e tinha a paz reestabelecida no meio de Israel. Como eu disse, esse processo se repetiu por 14 vezes num período de 350 a 400 anos. Semana passada, nós vimos a história de Débora. Débora foi uma profetisa que atendia debaixo de uma palmeira que levava o seu nome, Palmeira de Débora, e ela foi levantada por Deus para ser uma juíza em Israel. O povo de Israel, na época de Débora, estava há 20 anos debaixo da pressão de Jobim, rei cananeu, que com seu comandante Sísera, um homem respeitado no meio daquele povo, trazia dificuldades ao povo. Eles tinham um exército muito bem preparado e o povo de Israel via aquele exército como um exército invencível. Mas nas mãos daquela mulher, com o auxílio do comandante Baraque, eles venceram o povo cananeu.
Infelizmente, o capítulo 6 desse livro vai nos informar que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e que o 5º ciclo inicia. Dessa vez, o povo de Israel está sob a mão dos midianitas e vai permanecer numa pressão terrível durante 7 anos. Os midianitas se tornaram como se fossem os terroristas do deserto. Eles tomavam tudo que os israelitas tinham, aquilo que eles tinham plantado, o seu gado, as suas posses, tudo era tomado por esses homens. E quando eles não tomavam as posses dos israelitas, eles destruíam toda a sua produção, tudo que eles tinham para o seu sustento próprio. A Bíblia descreve os midianitas como gafanhotos, tanto pelo seu número, que a Bíblia classifica como incontáveis, quanto pelo seu grande poder de destruição. Essa perseguição de 7 anos fez com que o povo de Israel se quebrantasse, fez com que o povo de Israel se sentisse acuado. Nesse momento, a perseguição era tanta que eles começaram a se esconder em covas, em cavernas e fortificações. Imagine o medo que esse povo tinha. E nesse momento de necessidade, o povo vai clamar a Deus, como ele fez das outras vezes. E Deus vai enviar o seu anjo até a cidade de Ofra. O anjo chega à propriedade de Joás, que é pai de Gideão, e senta debaixo de um carvalho. E ali ele observa uma cena que parecia que era comum naquela situação. Gideão estava malhando o trigo, estava debulhando o trigo, num lagar de uvas, escondido ali dentro, para que os midianitas não o vissem e não tomassem o seu sustento. Então Gideão, que é o próximo juiz, o 5º juiz, ele também vivia acuado pela pressão dos midianitas. Ofra era uma cidade idólatra. Eles adoravam ali a Baal e também adoravam a deusa Acera. Esses 2 deuses têm uma coisa em comum. Eles eram adorados através de práticas sexuais, através de rituais de fertilidade, através da promiscuidade. E em meio a toda essa crise, Deus usa a vida de Gideão para resgatar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel. E Gideão aceita o seu chamado para o ministério de juiz e inicia o seu chamado primeiro, construindo um altar para Deus. Depois, derribando o obelisco que havia sido levantado para Baal. Ele pega essa madeira, pica essa madeira e faz fogo para oferecer o sacrifício ao Senhor. Então esse é o início do ministério de Gideão. É possível falar bastante sobre a pessoa de Gideão, porque o livro de Juízes reserva para ele 4 capítulos, o que não acontece com os outros juízes. Nós vemos também que Gideão é o único juiz a ser citado na galeria da fé de Hebreus. Vemos que Gideão vai ser o único juiz a encontrar o anjo de Deus face a face. E por fim, infelizmente, vemos que Gideão é o único juiz a presenciar o povo de Israel se desviando do caminho do Senhor enquanto ele ainda era vivo. Era comum o povo de Israel se desviar, mas depois da morte do líder. Mas pelo mau exemplo que Gideão acabou dando para o povo acaba se desviando do caminho do Senhor antes da morte dele. Hoje, como a história é grande, eu gostaria de focar no chamado de Gideão, mais especificamente nos ais que ele diz enquanto conversa com o anjo do Senhor. E o primeiro ai que eu gostaria de ressaltar aqui é um ai de ignorância. Algo que me chama a atenção no texto é a maneira como Gideão responde o anjo do Senhor quando o anjo do Senhor diz: "O Senhor é contigo, homem valente", ou "O Senhor é contigo, grande guerreiro". O anjo estava usando essas palavras porque Gideão significa exatamente isso, homem valente ou grande guerreiro. E ele estava reafirmando para Gideão que o nome dele
fazia jus, tinha base no caráter dele. O anjo estava reafirmando que concordava que Gideão era o que o nome dele dizia que ele era. E isso é uma coisa muito importante, porque os pais judeus davam o nome aos filhos de acordo com a expectativa que eles tinham. Eu imagino que se fôssemos nós diante do anjo do Senhor, provavelmente muitos ficariam aterrorizados, se jogariam no chão de joelhos, talvez dissessem: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, estou te ouvindo. Mas ao invés disso, Gideão ele vai suspirar, ele vai lamentar, ele vai dizer: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Esse ai de Gideão é um ai de ignorância, porque ele está completamente alienado da realidade espiritual do seu povo. Gideão, ele não consegue perceber que já faziam 7 anos que o povo de Israel vinha se prostituindo cultualmente, vinha participando dos cultos de Acera, dos cultos de Baal, e que eles estavam longe do Senhor por uma decisão pessoal. Não era Deus quem tinha abandonado o povo, era o povo que tinha se afastado de Deus. Então, Gideão tenta colocar Deus em xeque com a sua argumentação lógica e diz: cadê o Deus que nos tirou da terra do Egito? Aquele Deus poderoso do qual os nossos pais falavam das suas obras. Mas ele realmente não consegue perceber que Deus havia se afastado porque o povo se afastou de Deus. Sabe, querido, trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje, é como se um homem rico, muito rico, estivesse sentado no seu carro conversível e rodeado ali dos seus aparelhos eletrônicos, suas roupas caríssimas, e ele olhasse para a África e perguntasse: Deus, se o Senhor é tão bom, por que que o Senhor permite a fome na África? Talvez a resposta mais prática para essa resposta seria: se nós dividíssemos as nossas riquezas, aquele que passa fome não passaria. Se uns não tivessem tanto e os outros não tivessem tão pouco, talvez não haveria fome. Então, eu imagino até que Jesus diria para esse homem: dá-lhe de comer, dá-lhes de beber. Quando nós vivemos momentos de crise, a nossa tendência é nós ficarmos cegos e nós colocarmos a responsabilidade de tudo nas costas de Deus. A dor faz com que nós ignoremos a nossa responsabilidade no problema e que nós coloquemos a responsabilidade toda para que Deus possa administrar. A filha de Billy Graham deu uma entrevista no programa americano Early Show em decorrência do atentado de 11 de setembro. E ali a entrevistadora Jane Clayson fez uma pergunta para ela. Olha só a pergunta dessa mulher: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Esse é o tipo de pergunta que todo cristão tem medo. Mas Anne Graham deu uma resposta profunda, uma resposta sábia. Ela diz assim: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu nesse dia, assim como nós ficamos. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolhas. Temos dito para Deus sair do governo das nossas vidas. E sendo um cavalheiro, Deus lentamente, calmamente nos deixou. Como nós poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Anne Graham deve ter sido apedrejada nas redes sociais, deve ter sido apedrejada nos meios de comunicação, mas ela era uma mulher que não estava perdida no meio da crise. Ela conseguia olhar e perceber que havia motivos para os quais Deus não estava interferindo naquele momento da história da maneira como os Estados Unidos esperavam. Ela conseguia ver que a nação estava degradada, que as escolas tinham pedido para Deus sair das escolas,
que o governo tinha pedido para Deus sair do governo e que o americano já estava satisfeito com as suas riquezas e pedindo para Deus sair da sua vida. Gideão olhava para os midianitas, equipados com camelos, capazes de se locomover de uma maneira espetacular pelo deserto, e ele ficava amedrontado. E sem saber o que fazer, ele culpava a Deus pela situação que ele estava vivendo. Nós não podemos agir assim. Não é sábio agirmos assim. O segundo ai de Gideão é um ai impotente. Como resposta ao lamento de Gideão, aquele primeiro ai que ele fala, o anjo do Senhor respondeu: com a força que você tem, vai e liberta Israel das mãos dos midianitas. Veja que o anjo não ficou dando explicações sobre o motivo de Deus estar presente ou não. Ele simplesmente disse: ok, então eu vou usar a sua vida, eu estou te designando a ir e resolver esse problema que você está vendo. Naquele momento, Gideão ele faz uma autoanálise. Ele olha para quem ele era, para o local que ele vivia, para a tribo de Manassés, e ele chega a uma conclusão humana, porque é uma avaliação pessoal, bem realista e sem perspectiva de futuro. Ele diz o seguinte: o meu clã é o menor, o menos importante da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, olha, tem muita gente melhor que eu para fazer isso. Eu não sou ninguém na tribo de Manassés, quanto mais no meio do povo de Israel. Gideão não era um homem pobre. O pai dele tinha um lagar de uvas, o pai dele tinha onde cultivar o trigo, o pai dele tinha gado, tinha casa, mas quando ele olha para a situação dele, quando ele olha para quem ele era diante de tudo o que estava acontecendo, ele diz: ai, meu Senhor, como livrarei Israel? Essa consciência de impotência diante dos desafios que Deus coloca para a gente é um passo muito importante para quem quer servir a Deus. Quando Deus chamou a Moisés e disse que Moisés falaria com o faraó, Moisés disse: eu sou pesado de boca, Deus. Ou seja, Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Quando Deus chamou o profeta Jeremias aos 20 anos de idade, Jeremias responde: ai, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Então um jovem, na sua fase talvez mais arrogante, na sua fase mais confiante, quando está diante do chamado de Deus, fala: eu não passo de uma criança. E Gideão toma a mesma atitude. Ele olha e fala: olha, eu sou o menor da casa de meu pai. Não vai dar, Deus, né? Eu não tenho condições de fazer isso. Então, o anjo do Senhor explica para Gideão que Gideão seria apoiado por Deus e que ele poderia vencer o exército dos medianitas, o povo medianita, como se fosse um só homem. Então, Gideão pede para que o anjo aguarde debaixo do carvalho e fala o seguinte: olha, eu vou preparar uma oferta para você e eu já volto. Então ele entra em casa, cozinha um cabrito, pega 10 quilos de farinha, faz bolos asmos, né, sem fermentos, e leva até o anjo e oferece em cima de uma pedra aquela oferta para ele. O anjo dá um sinal para Gideão. Ele faz com que fogo saia da pedra e consuma toda aquela oferta. Aqui, Gideão começa a entender que Deus estava com ele naquele processo de derrotar os midianitas. O terceiro ai de Gideão foi um ai pela impureza. Juízes capítulo 6, versículo 22, diz assim: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Os dois primeiros ais de Gideão foram suspiros pelas suas dúvidas, suspiros pela sua falta de fé. Mas esse terceiro ai é um ai de dor, é uma expressão hebraica para dor. Gideão está preocupado com o fato de ter visto o anjo do Senhor. Talvez ele não tivesse tanta certeza assim até aquele momento. Então, é como se ele dissesse assim: ai de mim, agora eu estou morto. Por diversas vezes nós vemos esse sentimento em outros personagens bíblicos.
Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diz assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, diante da santidade de Deus, Isaías teme pela sua vida. O apóstolo Pedro também, quando na pesca milagrosa, ele se dá conta de que Jesus era mais que simplesmente uma pessoa, mais que simplesmente um mestre, ele diz: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Esse ai de Gideão é importante, porque ele revela que Gideão começa a recobrar a sua sensibilidade espiritual. Mostra que Gideão estava consciente da santidade de Deus e consciente de que ele era pecador. Isso é extremamente importante na vida cristã. Você e eu temos que passar por isso também. Temos que sofrer essas mudanças também. Mas não é uma vez ou outra, é de uma maneira contínua. Quando o anjo fez subir fogo da pedra e consumir a oferta deixada por Gideão, isso causou um verdadeiro choque de realidade na vida dele. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Isso tem acontecido na sua vida? Se não semanalmente, se não mensalmente, mas pelo menos de vez em quando? É importante que aconteça. Quando nós lemos a Bíblia com a devida atenção, a Bíblia nos leva a esse tipo de experiência. Recentemente, eu estava lendo os livros de eu estava lendo o livro de Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 3 livros não são livros muito queridos pelo povo para leitura, porque eles têm muitas medidas, a forma de oferecer os sacrifícios, quanto que devia ter de cada coisa, e acaba sendo uma questão mais técnica. O livro, obviamente, tem conteúdos históricos, coisas muito interessantes, mas tem essa parte técnica que torna a leitura um pouco mais pesada. Mas, querido, eu confesso para você que muitas vezes eu ia dormir pensando: ai de mim, Senhor, ai de mim. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus puro, o Senhor é um Deus perfeito, e eu sou um ser humano limitado, pecador e desorganizado. Então, é importante que a gente experimente isso, para que a gente deseje mudanças, para que a gente deseje se aproximar mais de Deus, para que a gente deseje realmente aumentar a nossa consciência, o nosso conhecimento de quem Deus é. A Bíblia conta que depois desse evento, quando o anjo põe fogo na pedra, Gideão construiu ali um altar. E depois de construir aquele altar, numa noite, ele derruba o obelisco que tinha sido levantado a Baal, corta esse obelisco de madeira em pedaços, coloca sobre um outro altar que ele construiu e com o fogo daquele obelisco ele oferece para Deus o sacrifício de um boi ao Senhor. Concluindo os nossos pensamentos, eu e você precisamos apresentar os nossos ais na presença de Deus. Se você tem queixas da maneira como Deus tem conduzido a história, se você tem queixas do que Deus tem feito na sua vida, se você está inseguro sobre os caminhos que Deus tem direcionado você, apresente os seus ais na presença dele. Suspire, lamente na presença de Deus. Ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir as suas queixas e vai ajudar você a ser parte da solução dos problemas. Se você se sente pequeno, incapaz, se você não consegue se ver respondendo o chamado de Deus por conta das suas limitações, faça o que Gideão fez. Prove o Senhor. O Salmo de número 34, versículo 8, fala exatamente isso. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele confia. Sabe, querido, Gideão estava certo. Ele não era ninguém. Ele era o clã menor de Manassés, ele era o menor da casa do pai dele e realmente não tinha condições nenhuma de atender o chamado de Deus. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus usou a vida de Gideão e vai usar a sua também. E por fim, se você não tem vivido esse conflito com a santidade de Deus,
busque mais profundamente. Leia com mais atenção a palavra de Deus, ore por mais tempo, ou com mais fervor, ou ainda com mais atenção mesmo, sabe? Focado no que você está fazendo, clamando ao Senhor. Faça seu tempo de vigília noturna, faça seu tempo de jejum, enfim, busque ao Senhor da maneira como agradar o teu coração e da maneira como você se aproximar mais dele. Deus quer se revelar de uma maneira especial para você. Eu espero que essa mensagem tenha encontrado lugar no seu coração e que você saia daqui esperançoso, sabendo que a crise faz parte da vida humana. Só na história do povo de Israel foram 14 vezes que se repetiram crises muito duras. Mas Deus sempre está conosco para nos livrar dessas crises. Às vezes, nós estamos na crise por nossa responsabilidade pessoal. Outras vezes, nós estamos em crise por causa de outras pessoas. Mas uma coisa é fato: Deus nunca deixa de nos ouvir quando nós clamamos. Eu gostaria de orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos na Tua presença e peço que o Senhor nos dê direção. Nós, algumas vezes, ficamos confusos, sem saber exatamente o que esperar desses momentos que nós vivemos e das situações que nós estamos passando. Outras vezes nós nos sentimos fracos e incapacitados para fazer a Sua vontade. E ainda em outros momentos, nós percebemos a nossa falta de santidade, a nossa falta de maturidade espiritual e tememos que não estejamos perto do Senhor ou que a Sua proximidade da gente seja imerecida e que nós não temos como aceitar o Teu cuidado nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a sermos humildes em todo o tempo, a realmente cedermos ao chamado do Senhor e deixarmos o Senhor fazer o que é necessário para que a nossa vida seja conforme o que o Senhor espera de nós. Obrigado por esse texto, por essa meditação. Obrigado por ter falado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que ele levante sobre você o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana onde você consiga atender o chamado de Deus, entender os planos de Deus e viver em santidade. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.